Mauro César, o que falar dessa chegada do Tite ao Flamengo? Hoje já começa o trabalho dele, né? Vai treinar o time durante a data FIFA. Muito boa tarde para você, Mauro César. Boa tarde, Pedro, companheiros. Bem, acabou essa novela, né? Ele vai ter um período aí bem razoável, né? O jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte no dia 19. Então isso vai dar aí, 9 dias, né? Até a partida, um tempo bom, assim, para ele começar a trabalhar e tentar já mudar o time, ajustar o time de acordo com aquilo que ele acredita. Ele tem ali algumas tarefas, me parece, que são importantes, a recuperação de alguns jogadores, o caso do Cebolinha, que jogou bem com ele na seleção em 2019, e que ele pode tentar recuperar. Se ele conseguir recuperar esse jogador, ele certamente recuperar no sentido de voltar a jogar bem, né? Como jogou em outras ocasiões, ponto para ele. Tem o Ayrton Lucas, também na mesma situação. E especialmente o Arrascaeta, que aí envolve uma questão médica também, vive machucado, tem jogado muito menos do que deve, do que pode, claramente, aí vive de lampejos, um jogo ou outro que ele consegue fazer uma jogada ou outra. Quando faz um passe, nossa, olha só como ele tem visão de jogo, tá, mas tudo bem, mas não está decidindo jogo nenhum, não faz gol, fica de fora, fica machucado, é muito pouco pelo que custa e pelo que representa. E o grande trabalho dele, que é o Gabriel, né? Nem tanto pela questão lá da música xingando o Tite, que a torcida cantou e o Gabriel fez coro depois do título da Libertadores. Isso aí resolve facilmente. Aquela história, né? Chega ali, troca uma ideia, tudo, águas passadas, vamos embora. A questão é fazer o Gabriel jogar bola, né? É isso que eu quero ver. Como é que o Tite vai fazer para convencê-lo de que ele é um atleta e que ele tem que ficar, no mínimo, inquieto com a fase muito ruim que está atravessando. Hoje o Gabriel em campo, ele é uma peça praticamente nula. 6 últimos jogos não fez gol, nem chutou uma bola na direção do gol. Então, essa acho que é uma tarefa mais pesada, porque é um jogador que, nas raras entrevistas recentes, não demonstra ter autocrítica. Ele parece não entender que ele está numa fase muito ruim, jogando rigorosamente nada, e que isso é incompatível com quanto ele custa e quanto ele representa. E fazê-lo com que se empenhe para corrigir aí essa fase, que isso aí é trabalho, né? Não tem outro jeito. E aí a meta dele é muito baixa, né? Para esse campeonato é chegar entre os 4 primeiros. O Flamengo está ali, acho que em quinto, mas com a mesma pontuação do terceiro, do quarto. Então, e 2 pontos atrás do segundo, né? Então, está todo mundo embolado, fora o Botafogo. Não é uma tarefa complicada se colocar na zona de classificação da Libertadores. Tem que ser por ali mesmo, porque o Botafogo não vai ganhar a Libertadores, o Grêmio não vai ganhar a Libertadores, o Palmeiras não vai ganhar a Libertadores, né? O Fluminense pode ganhar, mas está atrás do Flamengo, né? Então é importante ficar entre os 4, porque é provável que dos 4 ali nenhum consiga vaga por outro meio. E com isso tem que pontuar, tem que vencer alguns jogos, mas acho que é uma tarefa que não é das mais complicadas, não. Acho que ele consegue, de repente, colocar na fase de grupos e aí, com alguns bons jogos nesse ano, ele consegue, de repente, ganhar a torcida e aí inicia ano que vem com mais tranquilidade. Para pensar em título, ele precisa ganhar praticamente todos os jogos e torcer por tropeços do Botafogo. Muito pouco provável que ele consiga tal feito, né? Vencer todos os jogos. Muito difícil, muito difícil. Vencendo todos os jogos, passa a ter chance. Mas acho muito difícil ganhar 12 jogos seguidos, ou 11 jogos e perder um, empatar uma coisa assim, muito complicado. Então é uma meta, acho que baixa, muito factível, e acho que ele pode começar aí um trabalho até com uma certa tranquilidade, entendendo o funcionamento do clube, os jogadores, para que no ano que vem ele possa, aí sim, dar um passo um pouco mais fundo, né? E o pessoal vai se acostumando aí com o titez, né, com o linguajar dele, vai se habituando aí a esse dialeto, né, que estava afastado aí do noticiário durante 10 meses aproximadamente ele ficou. O Vampeta chamou a atenção também para esse lado do vestiário. Talvez essa seja, Mauro, a principal preocupação com o Tite no Flamengo, fazer voltar o Gabigol jogar bola e outros personagens aí, outros medalhões desse vestiário do Flamengo. Acho que ele costuma lidar bem com isso, né? Ele costuma compor bem com os jogadores. Geralmente o Tite não é de rupturas, não pode esperar também que ele vai ser o cara para fazer reformulação, mandar jogador embora. No Corinthians ele se afastou, inclusive. Em 2013 é o Mano que passou por um período aí de mudanças, depois ele volta em 2015 e aí faz o seu melhor trabalho, assim, disparado, né? O time de 2015 era bem melhor do que a versão anterior, apesar dos títulos mais importantes terem sido conquistados em 11 e 12. Em 15 o time jogava bem mais, bem mais. Então, acho que isso não costuma ser dificuldade para ele, não. Acho que a questão é assim, fazer alguns jogadores voltarem a jogar bem, porque eu acho que isso é muito também de acomodação, me parece.
uma certa acomodação ali e tal. O cara se acomoda. Ah, tá bom, é esse mesmo. O Pedro também tem que jogar mais, também não tem sido tão ruim quanto o Gabriel. Mas também tem que render. Tem vários jogadores. Tem o Everton Cebolinha, né, Maldo? Que o Tite convocou bastante. Foi campeão da Copa América, o melhor jogador com ele. Sim, né? exato. Pode recuperar também o jogador que foi caro. Tem vários caras aí que ele se ele conseguir fazer um bom trabalho com esses jogadores, ele termina já o ano com crédito, digamos assim, né? Porque basicamente agora o que falta para ele? Não falta muita coisa. A meta é muito baixa. Se ele tivesse assim a 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, aí iam colocar um objetivo maior. Olha, tem que ganhar o campeonato, tem que ganhar os jogos aí, esperar um tropeço, mas está 11 pontos atrás. 11 pontos. E está 11 pontos porque no sábado o time foi de novo um time preguiçoso, né? Um time acomodado, fez 1-0 no Corinthians, aí quando entrou Arrascaeta e Gabriel, acabou, o time piorou. O Corinthians achou o golzinho dele, se defendeu e ficou no 1-1. Impressionante. Isso que eu estou dizendo é pura constatação. Quando entraram Arrascaeta e Gabriel, o time piorou. Como assim? Piorou. Piorou, para você ver a fase dos dois. A do Gabriel nem existe. O Arrascaeta também é um lampejo ou outro. Até eu estava comentando ontem, durante o jogo, né? Aí dá um passe ou outro. Nossa, o Ricardinho na televisão, ele mapeia o campo, a visão. Ah, para com isso. Mapeia o escambau, rapaz. Para mapear o quê? Tem que fazer passe para gol, chutar para o gol. Porque ele olha e dá um passo diferente que não resulta em nada. O Arrascaeta ganha elogios hoje, gente, pelo que ele fez antes do Flamengo. E até no Cruzeiro. Ou na seleção, eventualmente. Seleção menos. O que ele tem jogado é muito pouco. E não se questiona, assim, o Flamengo tem uma espécie de peças sagradas que parte da torcida não aceita que se critique. O jogador de futebol, ele escreve a história dele no dia que ele entra e encerra no dia que ele sai do clube. Então, esses caras estão escrevendo a história deles ainda. Que tem páginas de glória, de títulos e páginas, né, que poderiam ser arrancadas desse livro. Que, por exemplo, esse ano, atuações fracas, lesões, partidas pálidas. Peraí, então não se pode falar nada? Tem que apresentar mais, tem que ficar inquieto, tem que ficar nervoso, ficar com raiva. Não dá para entrar em campo, jogar tão mal e achar que está normal. Tá tudo bem. Ele não vai dar bronca nos caras e tal, ele vai conversar, certamente, tentar trazer naquela lábia que ele tem e tal, que é boa, para que os caras se dediquem identificando quais são as carências, as deficiências de momento. Mas assim, eu acho isso um negócio muito sério. Assim, alguns jogadores de futebol, eles ganham elogio pelo que eles podem fazer, ou já fizeram em algum dia, e não pelo que eles estão apresentando. É muito curioso isso, sabe? Aí você fala, não, e fulano? Não, fulano, muito bom, então, mas tem jogado bem? Não, mas ele mapeia o campo, ele tem uma visão, daí que tem uma visão. Até ontem, estava numa live, uma pessoa mandou lá monitora, mapeia. Ele mandou lá uma mensagem, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas ele mandou assim no chat lá da live, ele mandou, é o jogador topógrafo. Mapeia o campo, né? Quer dizer, que tem isso, né? O lateral construtor, que é aquele que joga de capacete e bota, é o jogador topógrafo. Porque é isso, cara, assim, as pessoas elogiam, e aí isso forma opinião. Você está assistindo uma partida, o comentarista chega e elogia o jogador porque ele fez um passe diferente, que não deu em nada. E aí o cara pensa, realmente, esse cara joga muita bola. Mas tá jogando. O último jogo que a Arrascaeta decidiu foi o jogo do soco na cara do Pedro, lá daquele preparador físico. Que ele entrou no segundo tempo, ele fez um gol de falta e deu um passe espetacular lá pro Wesley, e o moleque fez o gol da vitória. Depois não fez mais nada. Qual foi o peso da Arrascaeta na final da Copa do Brasil? Que tanto se trabalhou para ele jogar. Ele fez uma diferença no jogo contra o São Paulo? Não fez. Foi uma atuação comum. Absolutamente comum. Agora, ele pode mais? Ele pode, mas por que não faz mais? Que ele está se machucando muito. Por que se machuca muito? Então tem que se descobrir isso. E no caso do Gabriel, não é nem questão de lesão, ele não está machucado. Ele está jogando mal, ele parece pesado. Aí se é massa magra, massa gorda, tudo isso eu não sei, isso aí que tem que falar são os preparadores físicos, né? A turma lá do próprio clube. Agora tem uma equipe nova chegando. O fato é que ele não tem mobilidade, ele não consegue chutar no gol, ele não consegue fazer uma jogada, ele não consegue fazer aquelas movimentações na diagonal que ele encontra os espaços. Então, está muito mal, muito mal. O Pedro, bem ou mal, ainda participa de uma jogada ou outra. Até a jogada do gol contra o Corinthians ele participa. O Thiago Maia recupera a bola, ele toca no Everton Ribeiro, que faz o passe para o Gerson faz ali uma finta e dá um belo chute e sai o gol. Consegue participar minimamente do jogo, embora também não esteja bem. O Gabriel não participa do jogo, gente. E eu acho incrível assim que parece que está tudo bem. Está tudo normal, está tudo certo, não está normal. Sabe, essa acomodação, eu acho que aí o Tite vai mexer com isso. Não na base
vamos que vamos, tal, não. Mas do jeito dele, ele vai de alguma forma, acho que mexer com isso. 6 anos de Tite na seleção brasileira e agora ele volta para a rotina dos clubes, Vanderlei. Você também aposta no lado conciliador do Tite para resolver aí essas questões com os medalhões do Flamengo, para se enturmar com esse grupo do Flamengo, Vanderlei? Bom, é claro que se for só Dalai Lama, a coisa não vai funcionar, é evidente. Mas esse ponto é extremamente importante, a gente já destacou aqui. Você vê, nós tivemos um exemplo recente aí no líder do campeonato, Bruno Lage, que ele parece que andou com gasolina, né? Colocou fogo na casa. Quer dizer, por melhor técnico que seja, ou que as pessoas achavam que era, sei lá, mas ele criou um ambiente muito complicado e foi embora. Então, esse fato de ter boa relação, de ser um cara conciliador, um cara que evita o confronto e procura atingir o seu objetivo com um jeito. Ele é um cara jeitoso. Né? Então, eu acho isso virtude. Eu acho que é importante. E, além disso, ele é um técnico que merece respeito, é um técnico competente. Então, a contratação feita pelo Flamengo, eu repito, foi excelente. Né? Excelente. Quem é que ele poderia trazer? Ele trouxe um top de linha. O melhor técnico brasileiro que estava num período de descanso aí. Estava jogando pela janela o estresse. Então, eu acho que ele pode fazer o Flamengo melhorar. Entendo que o Flamengo tem um elenco extremamente importante, mas que todos esses componentes que já foram citados várias vezes aqui no programa, molão, desinteressado, não bem fisicamente, tudo isso é uma verdade. Mas esses caras, você pode esperar alguma coisa deles. Eles têm talento, eles têm qualidade técnica para jogar mais do que estão jogando agora. Se ele conseguir fazer isso, recuperar alguns jogadores, são contratações importantes. Eu faço essa comparação. Se o Cebolinha passar a jogar legal, foi uma grande contratação que acabou de fazer o Flamengo aí. Olha o que esse cara está jogando. Se o Gabigol começar a fazer gols, que centroavante que o Tite trouxe, hein? É assim. É quando você me deu a informação que o Palmeiras renovou com o Gustavo Gomes. Eu falei, a melhor contratação dos últimos tempos. Ou não é verdade? Porque se ele fosse embora, quem que vai jogar na defesa? O Abel Ferreira? Então, é isso. Eu acredito que ele pode fazer a coisa melhorar. Eu não tenho antevisão do fato. Acho que o tempo é que vai responder. Mas eu tenho que dizer que nesse momento que foi uma muito boa contratação. E o Tite assumindo agora, ele só não vai... O do plantel que está treinando, Maldo, só a Arrascaeta e o Pulgar, né, que está na seleção, né? Só dois jogadores não vai estar. O resto do plantel vai estar todo mundo. Isso aí. Bonitinho treinando. E já começa a dar treino hoje, Maldo, Começa hoje à tarde. O Renato hoje é fera, ele só vai quinta. O Renato só vai aparecer na quinta. Ai, o Tite e o Flamengo se apresentou hoje. O Renato só deu pra ir pra quinta. Mas o Renato estava trabalhando, o Tite não estava. Então o tesão do Tite, a motivação é maior, né, professor? Já chega logo. Se pudesse, dava treino ontem também. Funcionário novo. Tem uns vídeos aí, ele cumprimentando o pessoal da cozinha, o pessoal da portaria. Está fazendo a sua... Bastidores. Conhecendo todo mundo no ninho do urubu. Ô Mauro, 6 anos de Tite na seleção brasileira, agora ele volta para essa rotina de clubes que é diferente. Quando assumiu a seleção, eu acho que era um consenso, Tite o melhor técnico brasileiro. Agora, ele continua sendo o melhor brasileiro entre os técnicos. O que falar agora também dessa mudança de rotina de seleção, voltando para a rotina de clube? E aí, Mauro César? Assim, a visão do Tite técnico de clube é uma visão de 7 anos atrás, né? Há 7 anos ele era o melhor técnico fácil. A grande questão é como ele vai voltar ao trabalho. Pelo perfil do Tite, que é um camarada assim, que se prepara, estuda bastante, e já se reinventou 2 vezes, né? Quando ele volta ao futebol brasileiro para treinar o Corinthians, ele monta uma equipe que não tinha... O Corinthians, campeão da Libertadores e campeão do Mundial da FIFA, campeão brasileiro no ano anterior, não era um time tão rico de talentos como o time de 2015, que era um time tecnicamente melhor. Mas ele monta um time muito competitivo, calçado num jogo defensivo, muito eficiente, mas um time muito competitivo. O outro time de 2015 era um time mais técnico. Você pega os números e compara. Foi melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo de gol disparado, o time que menos perdeu, enfim, e com várias jogadas trabalhadas. Era um time que tinha um outro perfil. Isso é depois do tal ano sabático. Então,
Eu imagino, né, pela lógica, pelo que ele apresentou nos últimos tempos, que ele tenha utilizado esses 10 meses para muitas reflexões sobre o que aconteceu nas 2 Copas, em que ele não foi nada feliz, ele não foi bem, comprovadamente, e também de que maneira ele poderia colocar em prática as suas ideias, tentando atualizá-las no momento que ele assumisse um clube, né, fosse ele qual fosse. E, então eu imagino que ele possa retomar aí essa coroa, digamos assim, de melhor técnico quando a bola começar a rolar entre os brasileiros. Mas antes disso, a gente vai ficar só na imaginação, porque há muito tempo que ele não treina um time de futebol. E seleção é bem diferente. A seleção se reúne, vai lá, dá um treino, joga e tal, acabou. Aí passa um tempo sem fazer nada, daqui a pouquinho tem um período de jogos, aí passa um tempo tem Copa América. No clube não, é sequência, regularidade, jogo 2 vezes por semana, às vezes até mais. Né? O sábado, jogo domingo, quinta, sábado, quarta, sábado, enfim. Às vezes você tem 3 jogos no intervalo de 7 dias. Ou menos, né, em algumas loucuras que acontecem, é outra situação, é outra história. Então, eu acredito que ele possa recuperar esse posto, digamos, ele vai ter que provar, mas muito em função do que ele fez, especialmente na transição de 13 para 15, quando ele voltou em 2015. Aí, em 16, o Corinthians desmontou o time, foi desmontado. Para quem não se lembra, o Corinthians ele devia aos jogadores, ele fazia acordos, né, nas renovações contratuais, cedia parte dos direitos. Então os jogadores passaram a ter multas muito baixas, pagas ao clube. Aí o futebol chinês era a bolha da vez, agora é a Arábia Saudita. Os chineses vieram aqui e arrebataram quase que o time inteiro. Lembro até do presidente, que na época era o Roberto de Andrade, falou, não, o chinês vem aqui, nem fala com a gente, pega e leva o jogador. Claro, o jogador tinha uma multa muito baixa, porque ele era dono de parte dos direitos, então o que restava ao clube era muito pouco, o chinês depositava na conta. Na época não tinha Pix, né? Senão era faz o Pix, faria o Pix, o chinesinho lá, pipa, pegava e levava o jogador. Todo mundo foi embora para a China, o time quase inteiro. Então o Corinthians ficou sem time, sem aquele time. Aí ele tenta uma reformulação, mas que não começa nem muito bem. Logo depois aí o Dunga estava afundando a seleção brasileira com uma péssima campanha nas eliminatórias, ele vai dos braços do povo para a seleção, é unanimidade. Eu não lembro de uma voz ter se levantado contra o Tite na seleção naquela ocasião. Acho que ninguém falou, não pode ser ele, tem que ser o Zezinho ali, não. Todo mundo achava que era ele, praticamente todo mundo. E aí o resto da história a gente conhece, nas 2 Copas do Mundo ele não foi nada bem. Mas a seleção brasileira também era um time ofensivo. Ele chegou a escalar Vinícius Júnior, Richarlison, Neymar, Antony, o Rafinha, tudo junto. Paquetá, no função até mais atrás. O time a fama dele de retranqueiro, tudo isso aí está muito agarrado em 2011 e 2012. Depois disso ele não fez jus a esse perfil, não. E com o elenco que ele vai ter nas mãos agora, que ele tem a partir de hoje, eu imagino que ele vai montar um time de posse de bola, de imposição técnica, que busca o gol, mas não vai abrir mão de uma defesa forte. Isso aí ele não abre mão. Eu acho isso muito bom. Eu entendo o seguinte, na minha opinião, todo time você monta pela defesa. Você tem uma defesa minimamente segura, você consegue fazer o restante. Se você tem uma defesa muito vulnerável, você fica... Porque tem aquela coisa, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Não, eu não me importo que o meu time tome muitos gols, se ele também fizer muitos. Se ele toma 4, mas ele faz 5, 6, está ótimo. Isso não existe, gente. Um time que toma muitos gols, geralmente ele vai ter dificuldade, porque o adversário vai se proteger, vai se fechar. Se você fica vulnerável, o cara vai lá 1, 2 vezes e pimba, faz o gol. Em alguma hora ele vai pegar um adversário que se posta bem e ataca ele não vai conseguir fazer o gol. Exato. Então não dá para ser vulnerável. Você tem que ter solidez defensiva. Esse equilíbrio é fundamental. E é natural que você monte o time a partir da defesa. Se você tem uma segurança defensiva, você vai depois avançando. Eu imagino que ele vai fazer isso, que ele vai fazer ajustes. Estou curioso para saber, por exemplo, Varela vai ter chance? Ele gosta de laterais que marcam. Era assim no Corinthians, era assim na seleção brasileira. Laterais que saibam marcar. Não que não saibam apoiar, mas que marquem bem, que fechem a linha ali, que façam aquela linha de 4 muito bem organizada e tudo mais. O único lateral direito do Flamengo que tem esse perfil é o Varela, um lateral mais defensivo. Tanto o Mateuzinho quanto o menino Wesley são jogadores mais de avançar, de atacar, de agredir. O Ayrton Lucas, como é que vai trabalhar? Ele vai cortar as asas, como fez o Sampaoli, que prejudicou muito o trabalho desse rapaz, culpa dele também, do jogador, mas o técnico ele teve muita participação. Ou ele vai liberar um pouco mais, porque ele tem um poderio ofensivo muito grande. Como é que vai ser isso? Né? Felipe Luiz eu nem conto, porque eu acho que é um jogador que vai parar de jogar, não consegue ter... Vai jogar uma partida ou outra com o Tite, com certeza. O Tite gosta muito dele. Mas titular e tudo não tem mais condições físicas, né? Está sempre com algum probleminha, deve até pendurar as chuteiras no final do ano. Mas, e aí a curiosidade também é como é que vai ser Gabriel, Pedro, Bruno Henrique, né? Como é que ele vai resolver? Vai manter o Gabriel no banco? Porque tem um período de treino, né?
E nesse período, ele vai tomar as decisões. Ele pode mudar o time. Tem tudo isso. Além do peso de certos jogadores no grupo, né? Mas acho que isso ele está acostumado a lidar. Até porque ele estava na seleção você tinha vários jogadores que eram titulares absolutos e seus times iam para o banco lá. Então isso ele está acostumado a lidar. O que vai dizer, como estrelas, é que tornar. Lidar com esses jogadores para eles não vai ser difícil, não. A informação é que a comissão técnica do Tite começou a estudar o Flamengo cerca de 10 dias antes do acerto, quando eles foram informados da possibilidade, de um acordo entre as partes. A comissão técnica abriu contatos com figuras que participam de perto do dia a dia do Flamengo no Ninho do Urubu. A comissão também pediu informações físicas e clínicas sobre os atletas. Vampeta, Vanderlei Nogueira, o Tite, até por essa atenção aos detalhes, ele continua sendo o melhor técnico brasileiro hoje em atividade? Eu acho que ele está um ano longe. Né? A gente não viu nenhum grande técnico no Brasil que pudesse apagar o peso do Tite. Né? Ele é um técnico extremamente importante. E eu acho que todos esses dados que ele já pediu antecipadamente, está conhecendo, ele tem uma comissão técnica importante. Né? Ele tem algumas pessoas que ele confia e outras pessoas técnicas importantes, né? Preparação física, analista de desempenho, já vai encontrar outros personagens que integram já a comissão técnica fixa do Flamengo. Enfim, ele está indo para um grande clube que tem todos os equipamentos e instrumentos para oferecer informação para o treinador fazer o melhor possível. Né? Então, eu acho que ele chega numa casa importante, ele vai ter... Sabe como é que é? Ele vai ter, ele tem a competência dele, o talento dele e vai receber todos os instrumentos para fazer muito bem o seu trabalho. Começa hoje, né? Vai chamar atenção. Eu acho que a TV Flamengo deve transmitir o treino dele. É claro, até agora foi manchete negativa, uma série de coisas no Flamengo. Com a chegada do Tite, pelo menos nos primeiros dias, você sabe que a chegada tudo é festa, né? Pelo menos nos primeiros dias, o Flamengo vai começar a reunir manchetes positivas aí, de trabalho, de relação, imagens de pessoal se abraçando. Que bom que o senhor está aqui, professor, que maravilha. Beijinhos, abraços. E aí tem o jogo, dia 19, que começa a caminhada. É uma atração, no banco de reservas é uma atração. Tem muita gente que estava dando uma olhadinha aqui nas redes sociais dizendo, mas ele fugiu do Corinthians. É muito provável que isso tenha sido colocado mesmo sobre a mesa. E eu vou repetir aquilo que eu falei aqui. Se eu estivesse no lugar dele e pudesse optar, não... que fosse o primeiro assunto para se fechar um negócio, não é isso. Mas se eu pudesse optar, eu faria a mesma coisa que ele fez. Se ele fez isso pensando nisso, eu pensaria, eu vou escapar dessa estreia contra o Corinthians, por esse cenário todo, pela vida que eu vivi lá, pela importância que eu tenho junto ao clube e aquilo que a maioria da torcida do Corinthians vê o Tite. Para que vai entrar nessa rota de colisão? Eu vou esperar mais alguns dias e evito o constrangimento. Ele viveria um momento constrangedor na arena. Para muita gente, ele pipocou. Eu avalio, cada um avalia da melhor maneira possível. Eu acho que ele evitou momentos constrangedores e o tempo passa. Aquilo que eu falei, na próxima, se ele vai continuar no Flamengo, vai chegar a hora de enfrentar o Corinthians na arena. Mas eu acho que esse momento, se ele fez isso pensando em evitar esse encontro, eu não considero nada absurdo.